Escovaram o dente hoje? Claro, né? Estou perguntando por perguntar, né? Mas espera-se que todo mundo tenha escovado o dente hoje. Ou não? Pergunta aí para alguém da família que está do seu lado. Você já escovou o dente hoje? Né? É para escovar o dente, né? Não é só para limpar as mãos com cuidado aí do vírus, da Covid, e acabar esquecendo dos dentes, né? Escovar muito bem os dentes. Mas por que eu estou mostrando essa pasta? É uma pasta que a gente sempre usou aqui em casa, né? Eu lembro poucas vezes de ter uma outra marca aqui em casa. E depois que eu fiquei conhecendo a história que eu vou contar para vocês hoje, eu faço questão de comprar esse creme dental. Esta marca vai, né, essa história vai emocionar você, vai levantar a sua fé. E eu tenho certeza que tudo aquilo que estava empatando e bloqueando a tua vida, a tua mente, teu coração, os teus sonhos, vai ser desbloqueado agora em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu vou falar, não temas, a história da Colgate, amém? Então vamos lá, tá bom? Vou deixar aqui, deixa bem aqui, ok? Vamos iniciar lendo a palavra de Deus em Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Eu espero você pegar a sua Bíblia. Vai lá, pega a Bíblia direitinho, tá bom? Chama todo mundo para ouvir essa palavra. Gente, essa palavra aqui, eu vou ser mais ousado. Pega um lenço também, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar. Lágrimas vão rolar aí do teu rosto, tá bom? Isaías 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Vamos ler mais uma vez? A gente faz a leitura, agora a gente vai tomar posse, tá bom? Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita e fiel. Amados, essa palavra mudou a vida de um jovem chamado William Colgate. Quando ele ouviu essa e outras palavras que eu vou falar aqui para vocês, ele mudou a vida dele completamente. Então eu vou usar a história de William Colgate para que você entenda que quando Deus te der uma palavra, você precisa confiar nela fielmente. Ele ouviu, lendo a palavra de Deus, Deus falando para ele. Porque quando a gente lê a Bíblia com fé, não lê só por ler, não é? Mas quando a gente lê a Bíblia com fé, tomando posse daquilo que Deus diz na sua palavra, a nossa vida muda. Então ele disse para William Colgate, lendo esta palavra, ele recebeu. Então Deus disse para ele: olha, não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Olha só que bênção. Não te assustes. Muitas coisas acontecendo naquela época, né? Assim como está acontecendo hoje também. Porque eu sou o teu Deus. Que coisa linda Deus falar isso. Eu sou o teu Deus, né? A gente se sente assim, abençoado ouvindo isso. Eu sou o teu Deus. Quer dizer, nós temos um Deus que nos escolheu. Porque não fomos nós que escolhemos ele. Foi ele que nos escolheu. O próprio Jesus Cristo falou, né? Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Mas isso aqui é tremendo. Você ser escolhido, né? Você ser escolhido no meio de uma multidão de gente, 7 milhões de pessoas, você sendo escolhido aí, né? Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Como é que você está hoje, a sua fé? Pois sua fé vai ser fortalecida porque Deus está falando contigo. Eu te fortaleço, eu ajudo. Olha, Deus participa juntamente contigo, né? Nas batalhas, nas lutas. Eu te ajudo. Quer dizer, Deus está dizendo que Ele vai participar da tua vida. Ele vai te ajudar naquilo que você não conseguir fazer, tá bom? Te ajudo, te sustento, nada vai te faltar.
né? Te sustento com a minha mão direita fiel. Que bênção, amém? Então vamos à história de William Colgate. Bom, essa palavra foi uma palavra que Deus falou com ele, amém? Foi nesse texto que ele colocou a sua fé para vencer na vida. William Colgate, ele nasceu em 25 de janeiro de 1783, na Inglaterra, filho de Robert e Mary Colgate. De família muito pobre, William Colgate trabalhava duro com o pai numa pequena e pobre fazenda. A família passou por momentos difíceis, eles chegaram até a ruína, ao ponto do pai vender os poucos animais que ele tinha ali naquela fazenda. Diante dessa situação, o que William, com 16 anos de idade, fez? Ele foi orar. Ele orou a Deus, porque eles eram cristãos. Eles criam no Senhor, mas a situação estava difícil. Então ele orou e ele chamou o pai dele e disse: pai, eu vou tentar a vida na cidade grande. O pai, muito relutante, o pai muito preocupado, porque ele ainda era um jovem de 16 anos, inexperiente ainda. E ele disse: não, pai, deixa eu ir, porque eu orei muito. E eu acredito que Deus está comigo, porque Deus falou comigo. Que Ele é comigo, que Ele me sustenta, que é para eu não temer. Então Deus falou comigo nas minhas orações. E eu vou ganhar dinheiro, e eu vou sustentar o Senhor e a minha mãe, os meus irmãos, e vou ajudar vocês. Deixa-me ir, pai. Eu orei e Deus falou comigo que você é abençoado. Amado, isso é tremendo. Quando a gente coloca a nossa vida em oração, quando a gente tem que tomar uma decisão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Orar. É orar. Porque não é o local que você decide ir, não é o que você decide fazer que vai te abençoar. Não. Mas é Deus que dá o direcionamento. Então, o William Colgate, aos 16 anos, um garoto ainda, orou bastante e Deus falou para ele fazer isso. Às vezes as pessoas, sem buscar uma orientação de Deus, tomam atitudes e chegam lá na frente, é reprovado, não consegue alcançar seus objetivos e aí coloca a culpa de Deus, culpa em Deus. Eu sempre costumo dizer que não é o local que nos abençoa, é Deus. Não adianta, você pode ir para a China, você pode ir para qualquer lugar deste mundo, mas sem bênção, você não vai chegar muito longe, você não será abençoado. Porque, em primeiro lugar, em nossas vidas, diante de qualquer decisão que a gente venha tomar, a gente precisa primeiro ter a bênção, a autorização de Deus. A gente precisa saber se realmente é aquele direcionamento que Deus quer para nossas vidas. E o que a gente tem visto de pessoas quebrando a cara, o que a gente tem visto de pessoas, não é, empreendendo na sua vida, mas chega lá na frente, precisa começar do zero, porque não era aquilo que Deus queria para ela. Mas o William Colgate, ele fez o certo, ele orou, porque ele conhecia a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedi e vos será dado. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, a porta será aberta. Isso aqui é um princípio de oração. Você aí que precisa tomar uma decisão. Você aí que está em uma situação de bifurcação, não sabe que decisão, que caminho tomar. Olha, aprenda com essa história. E olha o que o texto diz, que nós devemos pedir, que tudo aquilo que nós pedimos nos será dado.
Nós devemos buscar a presença de Deus e nós vamos achar a resposta. As portas serão abertas, pois todo aquele que pede, recebe. Olha o que a palavra diz. Todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E o que bate, a porta será aberta. Princípio da oração. Às vezes nós fazemos uma oração aqui, outra ali, sem nenhum compromisso em buscar, sem nenhum compromisso em receber, uma oração religiosa, uma oração descomprometida, sabe aquela oração que a gente no final diz assim, bom, eu já fiz, já falei algumas coisas para Deus, agora Ele vai agir. Quer dizer, uma oração completamente sem o compromisso da fé, sem a sua parte. Amém? Outro texto que vai falar desse princípio da oração é Mateus capítulo 21, aí no mesmo livro, no capítulo 21, Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Toma posse aí, tome posse. E tudo o que pedirdes em oração, pedi em oração, crendo, recebereis. É a palavra de Jesus, é a palavra fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo, não diz algumas coisas, não, só algumas coisas. A minha Bíblia e a tua Bíblia está escrito assim, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não é só orar, a sua oração tem que estar carregada da fé, do crer, e aí sim você vai receber. Outro princípio de oração, Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedistes em oração, credes que já o recebestes e o tereis. Olha, o texto de Marcos acrescenta ainda mais com relação ao texto de Mateus, né? Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Pronto. Foi nesse princípio que William Colgate, o criador do creme e de outros produtos da Colgate, que nós bem conhecemos, tomou posse antes mesmo de ser o que ele é, não é? Então vamos continuar aqui a história. Quando William Colgate, juntamente com seu pai, chama a sua mãe para contar que é necessário que ele vá para a cidade grande para tentar a vida, a mãe ficou muito preocupada, chorosa, desesperada, não é? Ela começou a chorar e vendo ela que não tinha outra opção, que o menino precisava ir para ajudá-los financeiramente, ela se acalma e chama o seu filho e pede para que ele, em voz alta, lesse Malaquias 3:10. William Colgate não entendeu muito bem, não é? Por que a mãe queria que ele lesse Malaquias 3:10 de voz alta. Mas vamos entender o porquê. Então vamos ler Malaquias 3:10. Quero mandar um abraço para todos os meus alunos do curso dos profetas menores, né? Terminamos Malaquias, que bênção. O curso tá uma bênção, é ou não é? Então um abraço aí para todos vocês. São mais de 50 alunos que estão fazendo parte desse curso. Ainda tem gente querendo entrar. Que bênção, porque quando a coisa é de Deus, amados, Deus traz os seus, né? Então Malaquias 3:10, e Malaquias fala poderosamente em nossos corações. Malaquias 3:10. Então, retomando a história, a mãe de William Colgate, quando soube que ele ia ter que partir para tentar a vida, ela chorou muito, muito preocupada, mas depois que ela viu que
era a melhor saída para a família, era o filho mais velho tentar a vida para trazer o sustento para os seus pais. Ela pegou a Bíblia, entregou em suas mãos e disse: filho, ora, aliás, lê em voz alta esse texto. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrireis as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Ela pediu para que ele lesse em voz alta, para que Deus ouvisse, para que o pai ouvisse, para que ele mesmo, pela fé ali, ouvisse que o Senhor estava dizendo ali. A mãe dele estava dando ali um direcionamento para ele: filho, tudo que você tiver, não esqueça de Deus. Tudo que você ganhar, antes de você mandar para a gente, tire o seu dízimo, tire a sua oferta ao Senhor, entregue na casa do Senhor, porque se assim você fizer, filho, Deus vai derramar bênçãos tal sobre a sua vida. Ele vai abrir as janelas do céu e você vai ter muitas bênçãos, de forma que você não vai nem conseguir guardar essas bênçãos. William Colgate leu o texto e partiu. Com essa palavra forte e com esse direcionamento da sua mãe através da palavra. Quando William Colgate já estava saindo da cidade, ele encontra um velho, um senhor, muito amigo da sua família, e perguntou para ele e disse: ô William, para onde você vai? E ele contou a história para aquele senhor, e o senhor disse: olha, vamos orar, eu quero te abençoar em oração. E quando ali ele estava orando, aquele senhor estava orando por William Colgate, aquele homem começou a profetizar na vida dele. E ele disse assim para William: alguém será brevemente o principal fabricante de sabão em Nova York. Espero que seja você, disse ele. Olha, Deus vai te abençoar muito em Nova York. Seja um bom jovem, prudente, e que teu coração esteja cheio de Cristo. Tudo que você ganhar, separe a parte que é de Deus. Separe o seu dízimo e suas ofertas, e você será muito abençoado. Olha, aquele homem profetizou na vida de William Colgate. Então ele foi com o conselho dos pais, ele foi com a palavra de Malaquias 3:10, ele foi com a palavra de Isaías 45, 41, versículo 10, e agora ele tem uma palavra de um profeta. Amados, a Bíblia diz assim: creia nos profetas e prosperareis. William foi com pouquíssimas coisas, talvez só com a roupa do corpo, mas foi com uma bagagem cheia de Deus, cheia de fé, cheia de esperança. E assim ele foi. E assim deve ser a nossa caminhada. Assim deve ser a nossa vida. Temos que estar pautado, direcionado, norteado pela palavra de Deus. Efésios 3:20 diz o seguinte, abra aí. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Texto muito conhecido. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Olha só, que palavra poderosa. Eu fico imaginando o que se passava na mente, na cabeça de William Colgate, um jovem, pobre, e de repente ele recebe palavras de Deus e uma profecia que ele ia ser um grande fabricante de sabão. Ele não sabia nem fazer sabão.
Mas a palavra de Deus diz o quê? Que Deus é poderoso para fazer muito mais, todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Ah, como é bom a gente estar em sintonia com a palavra de Deus. Ah, como é bom a gente crer na palavra do Senhor. William Colgate não duvidou. Ele não disse, eu vou ser um homem bem sucedido em Nova York. Eu vou ser um grande empresário na área de sabão. Não sei nem para onde vai, não. Ele creu. Ele creu na profecia. Ele creu na palavra de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos. Porque é pelo poder dele que ele age em nós. Amém? Que Deus nesse momento esteja resgatando as palavras proféticas que você já recebeu na sua vida. Que você esteja resgatando os seus sonhos. Que você esteja resgatando as palavras que um dia Deus deu para você, uma profecia que Deus deu para você, que ainda não se cumpriu, mas depois dessa palavra eu creio que irá se cumprir, porque o teu coração vai arder novamente, os teus sonhos vão ser reavivados novamente, e o Deus de William Colgate é o teu Deus, é o meu Deus, e vai fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, porque Deus quer que o poder dele opere em você, para que quando perguntarem para você quem fez tal coisa na sua vida, você vai dizer, foi Deus em Cristo Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí bem alto e um aleluia. Que bênção. Vamos continuar aqui a história. Em Lucas capítulo 6, versículo 10, mais um versículo de fé. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 10. William Colgate acabou de receber, uma profecia. Que bênção. E olhando para todos em redor, disse ao homem... Lucas, perdão, acho que eu li aqui errado. Lucas, eu estava lendo 5, perdão. Lucas capítulo 6, versículo... Não, está certo. Lucas capítulo 6, versículo 10. Perdão, está certo. Ok? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi restaurada. Amém? Olha só, aquele homem, ele recebeu uma palavra do Senhor. Porque hoje você vai ter os seus sonhos restaurados. Tudo que estava para trás, tudo que tinha recebido. A gente precisa. Se torna possível no Senhor. Amém? E vamos continuar a história de William Colgate. Chegando em Nova York, ele consegue um emprego. Olha, aonde? Aonde Deus falou que ele ia trabalhar. Ele consegue um emprego de aprendiz em uma caldeira de sabão. Deus é tremendo. Deus é fiel. Quando Deus te der uma palavra, creia. Você não precisa entender. Creia que assim será. Em nome de Jesus. Amém? Estou pedindo para eu aguardar um pouquinho ali. Tivemos outro probleminha técnico. Daqui a pouquinho a pastora Fernanda encerrando com a oração poderosa. Você que está chegando agora, nós estamos estudando, Nós estamos aqui conhecendo a vida de William Colgate, o criador da pasta e outros produtos da Colgate, tá bom? Um homem de Deus, está sendo aqui uma bênção. E aí, podemos continuar? Posso continuar? Então vamos lá. E aí, você está gostando?
Que bênção, né? Em nome de Jesus. Então, voltando, quando William Colgate chega em Nova York, ele vai trabalhar numa fábrica de sabão. Ele era responsável pelo caldeirão ali do sabão. E eu estava falando que Deus é tremendo. Deus nos coloca no lugar certo. A porta que ele abre, ninguém fecha. Que bênção. Amém? Bom, William, quando ele começa a trabalhar naquela fábrica, ele começa a se destacar. Muito dedicado, muito trabalhador. E ele lembra da palavra de Deus e da sua mãe. E ele começou a frequentar uma igreja evangélica. E assim que ele recebeu o seu primeiro salário, o que ele fez? Aquilo que Deus mandou para ele fazer, não é? Através da mãe dele, Malaquias 3:10, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, eu vos abrirei a janela do céu e derramarei bênção tal sobre a sua vida. Ele lembra da palavra do Senhor, e ele pega ali o dízimo do seu primeiro salário e leva à casa do Senhor. Começou ali uma grande bênção na vida de William Colgate, né? William Colgate, ele tinha uma visão de empreendedor. O patrão dele fez uma proposta para ele ser sócio dele. O patrão o chamou e disse: William, eu vejo o quanto você é dedicado, o quanto você é inteligente, o quanto você mostra que você faz as coisas aqui na empresa com amor. Seja meu sócio. E ele disse: não, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse: não. Você vai entrar com a sua inteligência, você vai entrar com o seu trabalho, com sua mão de obra, eu entro com a parte financeira. Pronto, olha a palavra se cumprindo. O William, que antes era apenas um funcionário, agora ele era um dos proprietários da fábrica de sabão. Deus é fiel, Deus é fiel. E eu quero ressaltar aqui que muitas vezes a gente fica só esperando Deus fazer a parte dele. Não, o Senhor falou que eu te ajudo. Quer dizer, eu não vou fazer tudo sozinho. Lá em Isaías 41:10 ele diz: eu te ajudo. Então você tem que fazer a sua parte. O William Colgate, ele conquistou o seu espaço porque ele trabalhava, ele era atento, inteligente. Sempre procuravam os melhores meios para dar conta do seu trabalho com inteligência. Aquilo chamou a atenção do dono da empresa, que o tornou sócio pela força de trabalho que tinha. Mas, infelizmente, muitas pessoas perdem as bênçãos porque não se destacam, porque não fazem a sua parte. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Provérbios, capítulo 6, vamos lá. Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6. Olha só, presta atenção. Preguiçoso vai ter com a formiga. Observa os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás o teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar, de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão, e a tua necessidade como um assaltante. Olha como a pobreza chega. A Bíblia chama aquele que espera, que não quer trabalhar, que só vive com sono, cansado, de preguiçoso.
E manda ele aprender com a formiga, porque a formiga não tem chefe, não tem superintendente, não tem hierarquia nenhuma para mandar na formiga. E ela sabe o tempo de plantar, ela sabe o tempo de colher, sabe o tempo de guardar. Então, olhai para a formiga, ó preguiçoso. Muitas pessoas estão pobres por causa da preguiça, que é o mal. Estão pobres porque não trabalham. Eu não estou falando de emprego. Eu não estou falando de emprego. Certa vez, eu vi no Face uma pessoa perguntando assim: alguém pode me dar um trabalho? Botou na postagem, né? Alguém pode me dar um trabalho? E eu lá nos comentários coloquei: olha, aqui na minha casa tem trabalho. Tem roupa para lavar, tem a casa para cuidar, tem um quintal para capinar, tem uma série de coisas. Aí ela disse: não, eu quero um trabalho numa empresa. Eu digo: então você quer um emprego. É isso? Então você não quer trabalho, porque trabalho tem. Emprego é outra coisa. E aí continuei perguntando: o que você sabe fazer? Você já terminou seus estudos? Qual é a sua profissão? Resultado: não tinha terminado seus estudos, não sabia fazer nada e queria um emprego. Então, o problema de muitas pessoas é esse. Elas querem emprego, mas não sabem fazer nada. E quando conseguem, não ficam muito tempo porque são preguiçosas. Porque não dão conta do seu trabalho. Porque fazem de mau gosto, de mau jeito, de qualquer jeito. Então esse é o mal, às vezes, da pessoa. E a Bíblia fala que esse preguiçoso, que gosta de dormir, passa o dia todinho dormindo e não faz nada, a pobreza vem como um ladrão. Eu sempre costumo dizer que o mendigo, ele não começa pela falta de dinheiro. O mendigo começa pela falta de Deus, de disponibilidade para fazer alguma coisa. Amém? Claro que existem casos e casos. Mas o Senhor, o nosso Deus, para aquele que é fiel, ninguém vai ser mendigo, em nome de Jesus. Então, William Colgate se destacou na empresa pelo trabalho. Quem sabe aí trabalhava mais do que todo mundo. Era o primeiro a chegar, o último a sair, porque o sócio, mesmo sabendo que ele não tinha dinheiro, o fez sócio, o chamou para ser seu braço direito, e o William agora passa a ser dono também da empresa de sabão. Vamos continuar. Vamos continuar. William Colgate, tempo depois, comprou uma fazenda para o seu pai. Olha que bênção. E sempre ajudando naquilo que era necessário. Aquele que teve que sair de casa porque não tinha mais nem a fazenda, agora tinha condições para comprar uma fazenda para o seu pai. Olha só que bênção, né? William, com a bênção de Deus, prosperava cada dia mais. Dedicava-se à venda de goma, velas, sabão, sempre se destacando com novas ideias. Até fundar a empresa que levou o sobrenome da família, Colgate. Ele foi crescendo, e ele se tornou dono da sua própria empresa. E o que ele lembrou? Lembrou do sobrenome, lembrou da sua família, lembrou da sua mãe, do seu pai, dos ensinamentos. Olha, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele estiver velho, ele não vai se desviar desse caminho. Ensina teus filhos a palavra de Deus, ensina os princípios do Senhor, porque a bênção é do nosso Deus. Agora, em homenagem à mãe e ao pai, ele coloca o nome da sua empresa, o sobrenome da família. Ele exalta ali diante do Senhor o sobrenome da família e coloca o nome da sua empresa, Colgate. Olha só que bênção. E ele sempre inovava, criou aí o creme dental Colgate. Agora, uma das coisas que me chamou muita atenção na sua história, que ele era tão abençoado, de tal forma, a mão de Deus estava sobre a vida dele por causa da obediência, da fidelidade dele para com Deus,
que mesmo com a Segunda Guerra Mundial terrível, ele se manteve na frente nas vendas e nas inovações. Como? Na Segunda Guerra Mundial, onde muitas empresas foram à falência, ele se destacou na guerra, porque a palavra do Senhor diz o quê? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é bom a gente ter Deus no nosso caminho. Como é bom a gente ter Deus nas nossas decisões. Em plena guerra, o homem prospera. Em plena guerra, o homem consegue manter aquilo que Deus tinha para ele, que Deus deu para ele, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Meu Deus, isso aqui é tremendo. Se eu fosse você, eu me levantava agora, profetizava na minha vida. Eu vou conseguir na sua vida, eu vou conseguir. Não há guerra, não há lutas, não há nada que impeça a promessa de Deus para a tua vida. Não importa se estamos na pandemia, não importa se estamos na crise, não importa, a palavra de Deus é fiel para aqueles que são fiéis. A palavra de Deus é verdadeira. Em plena guerra, o homem prospera em plena guerra. William Colgate prospera em plena guerra. Meu Deus, isso é muito forte. E você aí já desanimando, hein? E você aí já esquecendo da palavra, da promessa, da profecia que um dia foi liberado para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Esse é um texto que eu levo para a minha vida, tá bom? Esse é um texto que eu quero compartilhar com vocês. É o texto rema para a minha vida. Assim como o William Colgate, ele teve esses textos aí que direcionou para a sua vida. Esse texto aqui, ele é um texto da minha vida, tá bom? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é em vão. Então eu vou repetir. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Não só firmes, constantes. Não só constantes, mas atuantes, sempre atuantes na obra do Senhor. Sabendo que nele, sabendo que em Deus, tudo que você fizer não é inútil. Tudo que você fizer não é em vão. Porque Deus, ele é contigo. Aleluias. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí bem alto, em nome de Jesus. E vamos continuar aqui a história. William Colgate sempre foi fiel nos seus dízimos, nas ofertas. Ele teve uma ideia muito interessante. Além de dar o seu dízimo, ele mandou o seu contador, e ele já estava rico, bem sucedido, ele mandou o seu contador abrir uma conta. E essa conta ele chamou Conta do Senhor. Por que William Colgate fez isso? Malaquias 3:10. O direcionamento da palavra do Senhor. Ah, amados, que tristeza. Às vezes a gente sente, né, como pastor, a gente vê pessoas chegando na igreja desempregados, arruinados, por algum motivo, chegam na igreja, começam a seguir os princípios de Deus, começam a dizer: Senhor, se tu abrir esta porta de emprego para mim, eu vou ser fiel. Senhor, se tu abrir a porta de emprego para mim, eu vou dar o meu dízimo. Faz as promessas. Deus cumpre, porque a palavra de Deus, ela é fiel. A Bíblia fala que a diferença entre Deus e nós é que Ele é fiel. Ah, mas nessa minha caminhada aí de pastor,
A gente fica triste vendo pessoas que são abençoadas dentro da igreja pela palavra de Deus, mas assim que consegue seu emprego, assim que consegue empreender, assim que consegue ter sucesso financeiro, o que elas fazem? Elas deixam de dizimar, elas deixam de ofertar e às vezes até saem da igreja. Porque no fundo do seu coração, o que elas queriam era fazer de Jesus o seu empreendimento, o seu Jesus Card. Uma tristeza muito grande. Pessoas que chegaram em situações difíceis, e hoje, conseguiram emprego, estão até bem, mas deixaram de ser fiel. Mas infelizmente, a palavra de Deus diz que Deus é fiel para quem é fiel com Ele. Quem é infiel não vai muito longe. Olha, eu cheguei na igreja desempregado, arruinado. Cheguei na igreja sem nada. Eu cheguei a ser sustentado pela igreja durante 6 meses com cestas básicas. Mas eu perseverei e eu falei algo para Deus. Eu disse: Senhor, no dia que tu me abençoares ainda mais, porque eu não vim aqui atrás de emprego. Eu entendo que igreja não é uma agência de emprego para as pessoas, mas aquele que obedece à palavra de Deus, que vive a palavra do Senhor, Deus abre as portas. E eu falei para o Senhor: Senhor, quando tu me abençoares, eu vou sempre tirar o meu dízimo. Olha, eu estou há 20 anos na igreja, há 20 anos fiel no meu dízimo. Sei que existem muitas pessoas aí que criticam, sei que muitas pessoas aí chamando a igreja e pessoas e pastores de ladrão. Ninguém dá dinheiro para ninguém de graça, ou ninguém é louco para dar alguma coisa. Mas você não pode ficar com aquilo que não é seu. Você não pode ficar. Às vezes as pessoas chamam o pastor de ladrão, ou um líder religioso de ladrão. Mas ladrão é aquele que tem em suas mãos aquilo que é do Senhor e não dá. Esse é o ladrão. É aquele que tem um dízimo em suas mãos e não dá. Mas eu sei que você que aí é fiel ao Senhor e você está entendendo este princípio. Estou há 20 anos, nunca deixei de dizimar. E nunca deixei de ofertar. E nunca deixei de trabalhar para o meu Deus. Estou aqui hoje, aqui trabalhando para o Senhor o tempo todo. Sabe por quê? Por gratidão, por obediência e fidelidade. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Siga os princípios de Deus. Porque o texto de Malaquias e outros textos que falam do entregar o dízimo ao Senhor, não foi o homem, não foi o pastor que escreveu. É a palavra de Deus. Você obedece se você quiser e é pela fé. E é pela fé. E eu creio nisso. E eu creio que Deus abençoou o William Colgate. E me abençoou também e vai abençoar a sua vida. Amém? E ali, os negócios... Então, ele abre uma conta para o Senhor em um banco, dando o seu dízimo. E conforme... Olha que coisa. Quando ele abre a conta do Senhor, ele resolveu colocar 20%. Ele dava os 10% para a igreja, né, conforme diz a Bíblia. Mas ele tirava 20% e depositava nessa conta do Senhor. Aí ele começou a prosperar. Aí ele colocou 30% na conta do Senhor, começou a prosperar. Aí ele colocou 40% na conta do Senhor e começou a prosperar, até chegar a 50%. Na verdade, 60%. Porque ele dava os 10% na igreja e depositava para o Senhor 50%. O William Colgate foi um dos maiores patrocinadores, mantenedores de missionários no mundo inteiro. Ele não abençoava só as igrejas, ele abençoava também as universidades, seminaristas, missionários. Muitas pessoas eram abençoadas pela essa conta do Senhor. Como é bom a gente ser fiel e ser grato ao Senhor. Amém?
Tanto que no século XIX, ele era um dos homens mais ricos de Nova York. Olha a palavra, olha a profecia se cumprindo. Amém? Até depois da sua morte, em 1857, seus filhos continuaram dizimando e ofertando na obra do Senhor. Então, amados, essa é a história de William Colgate. Espero que você tenha sido abençoado por essa história, pela palavra de Deus. Deus não morreu. Deus não parou no William Colgate. Não. Deus quer levantar você também. Através da sua história, Deus vai ser exaltado. Através das promessas, da palavra de Deus, daquilo que você vai fazer daqui para frente, Deus vai ser exaltado na sua vida. E o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que no momento mais difícil da nossa vida, nós devemos orar a Deus, como William Colgate fez. Orou muito e Deus deu um direcionamento para ele. Nós temos que, diante de uma decisão, tomar posse da palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Não só crer, mas viver a palavra de Deus. Crer na profecia do profeta. Estou falando do profeta. De fato, um profeta. Amém? Creia. Amém? Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. Seja fiel na fartura. Seja um bom dizimista. Empreenda na obra do Senhor. E você vai abençoar muitas pessoas através da sua história e da sua vida.